A gente agora vai falar sobre cultura, sobre cinema. Vamos lamentar perdas importantes que a gente teve essa semana para a Covid-19. E o Luiz Zanin, jornalista cultural, crítico de cinema, que nos acompanha aqui. Oi, Zanin, tudo bem com você? Como você está? Oi, Thalita, tudo bem? Semana difícil para todos nós, né? Semana difícil para o Brasil, para a história do teatro, da TV, do cinema aqui no país, por conta da perda dessas duas pessoas, né? Tarcísio Meira, Paulo José, se juntam, inclusive, a uma lista de nomes que a gente já perdeu por conta da Covid-19 aqui no país e que são lamentáveis, são muito tristes. E é isso, são pessoas que fizeram parte da nossa história e que vão ficar marcadas, é claro. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas duas pessoas em específico, o Paulo José e o Tarcísio Meira. Com certeza. Foi uma semana muito difícil mesmo, que eles praticamente morreram com algumas horas de diferença, né? O Paulo José com 84 anos, o Tarcísio Meira com 85, e são duas pessoas que tiveram uma trajetória totalmente marcante nas artes cênicas do Brasil, né? Os dois fizeram muito teatro, fizeram televisão, fizeram cinema, estão marcados no imaginário popular, né? O Paulo José, Thalita, foi dos atores assim mais importantes da história do cinema brasileiro. Ele está em filmes assim totalmente marcantes, assim como protagonista em filmes totalmente marcantes, como O Padre e a Moça, que é um filme de 1966, lá atrás ainda, né? Todas as Mulheres do Mundo, do Domingos Oliveira, e Edu Coração de Ouro também, do Domingos, né? Vida Provisória, são filmes assim totalmente emblemáticos da história do cinema brasileiro que foram marcados pela presença do Paulo, né? Ele está em Macunaíma, né, fazendo dupla com o Grande Otelo, por exemplo, né, que é um filme do Joaquim Pedro de Andrade, adaptado da obra de Mário de Andrade, né, que é absolutamente um filme marco da história do cinema brasileiro, né? E ele veio fazendo outros filmes assim mais recentes, né? Como O Palhaço, que ele fez em parceria com o Selton Mello, e com direção do Selton também, né? E que é absolutamente fantástico, assim, o nível de atuação dele. E era uma pessoa assim muito inteligente, um cara assim de uma cultura muito vasta. Era um grande prazer ver o Paulo trabalhar na função dele de ator mesmo, mas era também um grande prazer para quem teve o privilégio de conversar com ele. Era um show de cultura, de humor, de observações agudas, carinhosas e ao mesmo tempo críticas sobre o país que a gente vivia. É uma grande perda, realmente. O Paulo deixa muitas saudades, deixa um trabalho maravilhoso que, por sorte, está aí imortalizado nos filmes dos quais ele participou, né? E o Tarcísio Meira também tem uma participação bastante significativa no cinema, mas é um cara muito mais conhecido pelo trabalho dele na televisão, né? Um grande galã de telenovelas, de minisséries, tal. Ele está marcado totalmente no imaginário popular brasileiro, assim, de uma forma totalmente indelével. E ele tem no cinema, embora a trajetória dele seja um pouco menor do que a do Paulo no cinema, o Tarcísio também está em obras fundamentais, né? Ele começa a fazer cinema lá atrás, em 1963, uma participação em Casinha Pequenina, junto com Mazzaropi, mas ele faz um filme meio patrioteiro, meio não, totalmente patrioteiro, que é um filme feito nos anos do regime militar. Ele foi Dom Pedro I, num filme chamado Independência ou Morte. Mas ele trabalhou também em filmes de autores muito importantes. Por exemplo, ele trabalhou com Arnaldo Jabor em Eu Te Amo, ele trabalhou com Glauber Rocha em Idade da Terra, e ele trabalhou com Walter Hugo Cury, perdão, em duas ocasiões, num filme chamado Eu e num filme chamado Amor, Estranho Amor. São participações importantes, então ele está também na história do cinema. Então o cinema, essa semana, com uma diferença de poucas horas, perdeu dois grandes personagens, né?
bom a gente poder prestar essa homenagem. Enquanto você falava, eu lembrei que há pouco a gente comentou também sobre o Flávio Miliácio, né? Que por conta do documentário sobre ele, e aí isso são perdas incríveis, mas que bom que a gente pode falar do trabalho dessas pessoas e que boa lembrança que eles nos deixam, né? Que bacana. Eles nos deixam uma herança magnífica, Thalita, magnífica. Pois é. Contribuíram demais aqui para a nossa cultura, para a história do cinema brasileiro. Zanin, vamos então agora falar sobre 2 mostras festivais de cinema, né? Depois a gente dá dicas também de estreia no cinema e de streaming. Vamos começar com a Mostra Ecofalante. A Mostra Ecofalante, que é uma das maiores mostras de audiovisual, né, da América do Sul, que trata muito dessa questão socioambiental, né, traz sempre essa temática ali nos filmes. Eu conversei essa semana com o Silvio Tendler, que está fazendo o lançamento do filme dele na Mostra Ecofalante. E, então, assim, é uma mostra que traz sempre muita reflexão com os filmes que apresenta, tudo de graça, isso é importante dizer. E você separou alguns destaques para a gente. Queria que você falasse sobre a mostra e esses destaques, então. Então, a Mostra Ecofalante está na sua 10ª edição, e ela é uma mostra que tem uma visão assim, da ecologia, que não é restrita ao meio ambiente. Embora o foco dela seja o meio ambiente, ela tem um monte de filmes sobre as questões ambientais, né, nesse ambiente que está visivelmente ameaçado, né, as questões climáticas, as questões de poluição e tudo mais, isso não é mais papo de ecologista, como a gente considerava algumas décadas atrás. Hoje é uma questão mesmo de sobrevivência, uma questão urgente de sobrevivência. Tem cientistas que dizem que já há males, assim, há danos irreversíveis ao planeta, né, o aquecimento do planeta em certas épocas, os frios extremos em outras, né? Essa falta de balanço do clima, né? Esse desequilíbrio climático, parece que é uma coisa já que talvez não tenha muito remédio. E vários filmes abordam essa questão. Por exemplo, tem um filme chamado A História do Plástico, que é um filme muito incisivo sobre o uso abusivo desse material, que é um derivado do petróleo e tal, e que tem uma sobrevida na natureza assim, muito extensa. Então é muito difícil você se livrar do plástico, né? E eles estão está contaminando assim, o meio ambiente de uma forma assim, terrível, particularmente os oceanos, onde é despejado assim, de uma forma totalmente irresponsável pelos países, né? Existem filmes que são menos pessimistas em relação aos danos climáticos. Por exemplo, tem um filme muito legal que eu vi, que eu recomendo, chamado Solo Fértil. É um filme americano em que ele tenta mostrar, com base em ciência, não tem nenhuma magia, nada, base em pesquisa de agrônomos, que mesmo o mais deteriorado dos solos, ele pode ser recuperado desde que ele seja tratado de forma adequada, que se pare de usar esses fertilizantes agressivos, esses agrotóxicos, tudo o contrário do que o Brasil faz, aliás, né? Exatamente o contrário do que o agronegócio brasileiro pratica, né? Mas é uma coisa muito interessante de você ver que existem pessoas, cientistas, agrônomos, trabalhadores empenhados em várias partes do mundo em recuperar o meio ambiente, né? Tem um filme do Tendler que eu achei muito legal, a entrevista que ele deu para você e tal, eu ainda não vi, e é um filme que aponta para uma certa esperança também, José, o que nós vamos fazer depois que esse cataclisma que se abateu sobre o Brasil, o cataclismo político que se abateu sobre o Brasil, tenha passado, né? Eu conheço bastante o Silvio, conheço muito o cinema do Silvio, e eu sei que ele sempre tem propostas nos filmes dele, propostas assim positivas e propositivas, sem serem utópicas no mau sentido do termo, quer dizer, são realizáveis. As coisas estão no nosso alcance, mas vão dar muito trabalho para serem alcançadas. Então, estou muito curioso para ver esse filme do Silvio, que se chama A Boa Sua Vida, né? E só para finalizar sobre o Festival Ecofalante, vou dizer para vocês o seguinte, que ele se tornou, com o tempo, cada vez mais abrangente. Então, ele tem 7 eixos, veja, que ele chama de socioambientais.
ativismo, biodiversidade, cidades, economia, povos e lugares, tecnologia e trabalho. Quer dizer, ele abrange, na verdade, filmes que são um pensamento sobre o nosso mundo contemporâneo em suas várias esferas de acontecimento. Né? Então, é um filme, é um festival que, se acompanhado, ele mostra um panorama do estado do mundo. E tem filme para danar para ver. São 101 filmes de 40 países diferentes. E tudo de graça também. Né? Tem o site deles, que chama www.ecofalante.org.br. Vocês entrando nesse site, vocês têm todas as indicações da programação de como e quando ver esses filmes. Na faixa, que é uma beleza. Tá aqui, pessoal, tá aqui na tela, ecofalante.org.br. Então dá para assistir, é só entrar lá, tem a programação completa e os filmes ficam disponíveis por vários dias. Então, assim, dá para você ver ali a agenda, escolher o dia que você vai ter disponível e assistir ao filme que você preferir. Legal, vamos para o próximo festival, que é o Festival de Gramado. Pelo segundo ano acontece de forma online, né? Inclusive eu conversava com o Zanin lamentando não poder comparecer mais uma vez ali no Festival de Gramado. Mas é uma grande premiação importante, né? Traz filmes importantíssimos, inclusive. Comenta um pouquinho para a gente. Então, eu estava lamentando com a Thalita de não estar curtindo o friozinho de Gramado, que é bem agradável lá. Eu não gosto muito de frio, não. Meu negócio é praia, calor e tal, mas o friozinho de Gramado é muito legal. É aconchegante, então os lugares são aquecidos, tem o fondue à noite, tem um vinhozinho, é bem legal. E é uma oportunidade de você encontrar, quando nos tempos normais era uma oportunidade da gente encontrar toda a classe cinematográfica e os colegas jornalistas do Brasil inteiro. Assim, é um congressamento que a gente espera o ano todo acontecer e, infelizmente, pelo segundo ano consecutivo, ele vai ser online, não, na televisão, né? O que, por um lado, tem uma vantagem para quem não pode ir para Gramado, pode acompanhar pelo Canal Brasil e pelo streaming a apresentação do festival. Eu estou muito curioso para ver esse festival, porque a programação, assim, filmes que eu não conheço, não vou poder comentar esses filmes, eu vou acompanhar ao longo da semana esses filmes, daí comento com vocês. Na sexta-feira eu faço um balanço de como foi o festival. Mas ele promete muito com a programação. São 7 longas brasileiros, 4 longas estrangeiros da América Latina, né? Mais os filmes gaúchos, mais os curtas e os curtas gaúchos. Né? Então, é uma programação bastante intensa, vai ter muito debate. Os debates normalmente são sobre os filmes, são feitos na manhã seguinte da apresentação. Quer dizer, os filmes são apresentados no cinema à noite e aqueles filmes que foram apresentados, as equipes vão lá debater com os jornalistas ou com o público em geral. São debates, às vezes, muito movimentados, às vezes muito polêmicos, tal, e são muito bacanas de acompanhar. E o público também vai poder acompanhar online esses debates pelo canal do festival no YouTube. Então, quem for acompanhar os filmes também pode acompanhar o debate com as equipes na manhã seguinte. Os debates começam às 11 horas. Então, é isso. Quer dizer, o Festival de Gramado vai me absorver essa semana. Eu não vou ter muito tempo para fazer outras coisas, mas vai ser gostoso. E eu tenho certeza de que, pelos filmes que estão programados, eu tenho certeza que vou ver coisa boa e vocês também devem aproveitar, porque deve ser legal. Maravilha. Olha, pessoal, o site também está aqui, festivaldegramado.net, e lá também tem todas as informações, os filmes ali que estarão disponíveis, que vão passar, inclusive, no Canal Brasil. Então, é só entrar no site para ter acesso a essas informações todas. E agora a gente tem 2 dicas. Vamos para a primeira nos cinemas, estreia, e depois uma de streaming. A primeira nos cinemas é Jogo do Poder, de Costa Gavras. Eu não conhecia esse diretor, mas me chamou tanta atenção o enredo do filme, porque se trata dessa história real da Grécia, né? Que eu fui pesquisar sobre esse diretor, e é um diretor bastante político, inclusive, que trata dessas questões, né? Conta pra gente, Zanin, tô super curiosa.
O Costa Gavras é um diretor de origem grega, hoje radicado na França, naturalizado francês, mas ele nasceu na Grécia. E ele é um diretor que você pode dizer que ele é sinônimo de cinema político. Ele sempre direcionou a carreira dele, a trajetória dele para a reflexão de temas políticos. Então ele fez uma série de filmes nos anos 60 e 70, que foram extremamente influentes. O Z sobre a ditadura no país de origem dele, né, sobre a ditadura dos militares gregos. Né? Ele fez filmes como A Confissão, que é um filme assim, que questiona os regimes autoritários do leste europeu. Ele fez o Missing, que é um filme assim, muito incisivo sobre a ditadura chilena, e foi fazendo filmes assim, sobre essa história do poder, sobre a história de como o poder oprime o indivíduo e também das lutas de liberação desse indivíduo no interior desse poder que os oprime. E nesse filme, que foi traduzido como O Jogo do Poder, é o título brasileiro, ele se debruça sobre uma questão econômica. Nesse momento, o Costa Gavras não está mais falando sobre as ditaduras militares com as quais ele se ocupou lá atrás dos anos 60 e 70. O que ele está dizendo é uma outra coisa. As ditaduras militares, aquelas dos quais o nosso ocupante da presidência atual tem tanta nostalgia, elas saíram completamente de moda. Hoje, o tipo de ditadura mais eficaz e que está sendo praticada é a ditadura do poder econômico. E ele vai se deter num ponto desse tipo de tirania econômica, exatamente onde a gente comumente espera que ele aconteça menos, que seria na União Europeia, seria o berço da civilização. A gente espera que os países estejam irmanados numa união entre eles e tudo mais, e o Costa Gavras vai mostrar tudo o que aconteceu nos bastidores da tentativa de renegociação da dívida externa grega em 2015. Né? O filme ele é exatamente isso. Né? É um momento em que a Grécia, depois de vários anos de crise econômica, de tentativas de pagamento da dívida externa, tentativa de melhoria econômica do povo grego, elege uma coligação de esquerda chamada Syriza, e essa coligação de esquerda vai tentar renegociar essa dívida junto à comunidade europeia. E esse ministro das finanças gregas, que é o Yanis Varoufakis, ele tenta fazer essa renegociação, mas ele é amplamente derrotado pelas forças dominantes dentro da comunidade europeia, do que se chama lá, comumente, o apelido é a Troika, que é o FMI, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu e a Comunidade Europeia. Né? São os três representantes da administração econômica do grupo europeu e que tentam impor à Grécia o aprofundamento de uma política restritiva, de uma política que se chama de austeridade, como a gente conhece muito bem do vocabulário neoliberal, ou seja, cortes de gastos, privatizações, achatamento de salários, retirada de direitos dos trabalhadores, toda essa bíblia neoliberal que a gente conhece muito bem, que foi aplicada no Chile, na época de Pinochet. Tem o Paulo Guedes como um grande representante dessa escola econômica de pensamento, e ela também atua dentro da comunidade europeia. Então, é um filme muito interessante porque ela dá um ar dramático a essa tentativa de negociação, essa tentativa. São muitas reuniões que se fazem com banqueiros,
com ministros da economia de diversos países, com presidentes, com primeiros ministros, tentando arrumar aquele caso grego lá. Muita traição, muita palavra empenhada que não vale nada. E, assim, uma coisa muito importante a reter, de como os interesses e a pressão econômica acaba sobrepujando o próprio poder político e as próprias decisões democráticas adotadas pelo governo num plebiscito na Grécia, né? Como tudo isso não tem força suficiente para impor uma política contrária aos interesses econômicos da comunidade europeia. Esse ministro Yanis, ele saiu, naturalmente ele ficou pouco tempo no cargo. Ele saiu e ele escreveu um livro de memórias chamado Adults in the Room, Adultos na Sala, que seria a frase da então presidenta do FMI, que é a francesa Christine Lagarde. Ela teria, temos que ter adultos na sala, como se as argumentações em prol assim, do povo ou dos mais necessitados fosse uma conversa de crianças, né? Então, os adultos na sala são os economistas que sabem, naturalmente, o que é melhor para o destino dos povos, né? Ele escreveu esse livro de memórias, contando essa experiência dele, e esse livro de memórias é que serve de base ao roteiro do Costa Gavras. É um filme que eu recomendo vivamente para quem tem curiosidade de saber como é que se dá o funcionamento do mundo real no plano econômico. Muito interessante o filme. Eu estava morrendo de curiosidade de saber como o diretor tinha entrado em contato com os detalhes dessas negociações. E você deu essa resposta. Foi por conta do livro, então, né? Porque eu fiquei me perguntando... Exatamente. Um romance, um drama, e não um documentário, né? Porque é a história como se deu, de fato. Mas, então, é inspirado nesse livro, tá aí. Que interessante. Muito bacana. O filme é maravilhoso. O filme é maravilhoso, viu? O filme é semana, tá bom? O que foi? O streaming vai ficar para a próxima semana, a dica de streaming. Tá bom, não tem problema, não tem problema. Essa história grega, porque realmente gostei demais e acho que você trouxe explicações que deixam ainda a gente com mais vontade de assistir. Muito bom. Isso está no cinema só, né? Isso por enquanto está no cinema. Daqui a pouco acaba entrando no streaming, né? O intervalo entre cinema e streaming está cada vez mais estreito. Mas por enquanto está no cinema. Vou ficar aguardando o streaming, quero ver muito esse filme, gostei. Zenin, obrigada, viu? Então, na próxima semana, a gente fala sobre o Festival de Gramado, né? A gente fala um pouquinho. O Zenin vai ter uma semana de muito trabalho agora, assistindo muito filme ali do Festival de Gramado, para poder depois trazer um resumão aqui pra gente. E também para a próxima semana, tá bom? Um beijo enorme para você, Zenin. Obrigada, viu? E até semana que vem.